Os vereadores voltaram ao debate em ambiente virtual, desta vez para discutir o projeto que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, a votação da chamada LDO. Os vereadores rejeitaram 12 emendas e aprovaram o projeto que agora segue a redação final. O vereador Tarcísio Mota ressaltou o desafio da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias em um ano de pandemia. O debate sobre orçamento talvez seja um dos debates mais importantes para o trabalho e vida de um vereador. Acompanhar a destinação dos recursos, fiscalizar, contribuir para a definição das prioridades é, sem dúvida alguma, algo muito importante para a nossa função e muito importante para a sociedade, para que a sociedade perceba e, de alguma forma, participe sobre a definição, sobre o destino dos recursos públicos, dos impostos de todos os cidadãos. Hoje nós votaremos uma lei que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aquela que define para o ano de 2021 as prioridades do orçamento. É uma votação absolutamente importante e para o qual muitas vezes a gente não dá a devida importância dela. É verdade que neste ano a elaboração da LDO teve um problema que está afetando a vida de todos nós em todos os sentidos, que é a questão da pandemia. O documento encaminhado para a Prefeitura não considerava os impactos da pandemia sobre o orçamento da cidade, tampouco definia quais seriam as prioridades ou que mudanças de prioridades nós teremos que ter para a cidade do Rio de Janeiro a partir do ano que vem. E isso tornou as audiências da LDO um ponto de discussão que, na verdade, não se traduziu no documento que nós vamos votar no dia de hoje. A vereadora Tereza Berger comentou sobre as emendas sugeridas por ela à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fim de garantir transparência, melhorar o acompanhamento do Legislativo e não ter aumento de despesas. Visam aperfeiçoar também os controles social e legislativo do orçamento municipal, possibilitando comparar, e isto é muito importante, a execução anterior com as metas físicas e financeiras previstas para o projeto em questão. Então, acho que hoje é um dia, uma votação assim muito importante, embora alguns senhores vereadores não achem que assim seja, mas é fundamental esta votação de hoje. O vereador Paulo Pinheiro também destacou a necessidade de uma avaliação detalhada da LDO, com uma nova realidade imposta pela pandemia. Realmente vamos precisar de adaptações. Nós não sabemos como irá acontecer, como é que ficará a receita da prefeitura e como é que essas secretarias vão se adaptar a essa nova realidade que nós temos aí para o resto do ano e para o ano que vem. O resto do ano ainda é no orçamento desse ano. E para o ano que vem, como é que nós vamos preparar uma lei orçamentária com todas essas necessidades novas que são apresentadas em várias emendas. No meio disso, tem uma discussão que eu queria trazer, porque vai ser importante. Apresentamos uma emenda, mas a emenda foi até acoplada a uma emenda que também já estava aí do vereador César Maia, que é a questão do plano de cargos, carreiras e salários da saúde, que há mais de 10 anos, todos os anos eu apresento uma emenda na LDO e na lei orçamentária sobre isso. Tivemos esse ano a votação do plano de cargos administrativos, né, aquela confusão enorme, e a saúde não conseguiu por culpa exclusiva do governo. O governo é que tem que preparar, não é a Câmara que prepara uma lei, um plano de cargos. O governo não conseguiu, apesar de termos há mais de 8 anos uma mesa de negociação, mesmo assim o governo não teve a capacidade de entregar a tempo a proposta de um plano de cargos para a saúde. Em segunda discussão, 161 emendas. O líder do governo, o vereador Jairinho, sugeriu destaque de votação para 12 emendas ao projeto de lei e encaminhou para rejeição. O vereador Tarcísio Mota e o vereador Raimon pediram a manutenção de 6 emendas, a fim de ampliar a transparência do orçamento. Essa emenda número 3 é uma emenda que a gente vem perseguindo a aprovação dela desde que eu cheguei na Câmara. Eu me lembro que essa era uma luta intensa da vereadora Andréa Gouveia Vieira, e eu entrei nessa luta já com a Andréia, e quando ela saiu eu continuei falando sobre a importância de não se retirar dinheiro do FNDE, daquilo que de fato, ou melhor, do desenvolvimento da educação no município, que é o dinheiro direto na educação. E a gente sabe que o que a gente tem aí é um recurso que deveria ser direto da educação, que é usado para pagar aquilo que quem deveria arcar com a despesa, com o ônus, seria o fundo de previdência. Mas eu compreendo que nós estamos num momento complicado e eu queria até fazer vênia a posição da prefeitura. Mas eu queria chamar a atenção para outras 2 emendas, a emenda número 2 e a emenda número 7. A emenda número 2, Jairinho,
é uma emenda de uma simplicidade, porque existe uma lei no município, que é uma lei que não está questionada, que é a lei do OCA, que é o Orçamento Criança e Adolescente. O que ela impacta no orçamento? Absolutamente nada. Ela apenas pede que aquele recurso que é usado para as ações de promoção dos direitos de criança e adolescente sejam colocados de forma a que as pessoas as entendam de forma destacada, isto é, que tenha uma transparência sobre esse recurso. A presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, vereadora Rosa Fernandes, pediu que se justifique cada proposição de rejeição das 12 emendas. Ela afirmou que é preciso valorizar o trabalho do Legislativo no acompanhamento do orçamento da cidade. 12 emendas destacadas ao projeto foram rejeitadas, além de 2 subemendas. Elas seguem ao arquivo. O Parlamento aprovou o projeto que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Ele segue a redação final. Esse é um governo que não zela pela transparência. Essa casa também não zela pela fiscalização, que é o seu papel principal, a sua função primeira como legislador. E isso é muito ruim, eu fico muito triste de não termos uma participação mais efetiva na gestão, seja lá de quem for. Eu não sei por quê, senhor presidente, eu acredito que é possível mudar. Eu vou continuar lutando por aquilo que eu tenho certeza que eu voto nesse mandato, a última LDO, na certeza de que eu cumpri o meu papel e tentei e fiz o meu melhor. A grande maioria delas não causa nenhuma limitação de natureza orçamentária, não restringe a possibilidade do prefeito gastar dessa ou daquela forma. Aliás, só 2 emendas que eu tenha observado aqui, 3 emendas. Uma do César Maia, que ele até se dispôs a tirar, que limitava em 0,01%, né, o total com recursos gastos da prefeitura em alguma coisa aqui. A emenda de número 68, que dispõe sobre a apresentação demonstrativa dos gastos com investimento, e aí, com certeza, os vereadores não leram, né, não leram a lei, não leram, né, porque, inclusive, já existe uma lei que estabelece que a prefeitura tem que prestar essas mesmas informações que estão propostas aqui a serem prestadas anualmente. Já existe uma lei, que, aliás, a prefeitura vem cumprindo, com dificuldade, mas vem cumprindo, de apresentar essas mesmas informações bimestralmente. Esse é um debate extremamente técnico, né? Eu queria novamente parabenizar a Comissão de Orçamento, os técnicos da Comissão de Orçamento, haja visto que eles fazem isso há anos, há 30 anos. Parabenizar os técnicos da Fazenda. Eu vi aqui alguns discursos figadais, mas os técnicos da Fazenda, desde a época de todos os prefeitos, são extremamente competentes. O técnico da Fazenda do município do Rio de Janeiro. E eles são emendas absolutamente técnicas. Vários membros das comissões de orçamento que passaram pela Câmara, por exemplo, o sistema do FINCOM, foi pedido para que houvesse subtítulos. Hoje já tem, então já teve algum avanço. Então, essa é um debate extremamente técnico. Lei de diretrizes orçamentárias. A Prefeitura assina termo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal. Essa parceria vai trazer benefícios para a Guarda Municipal. O termo de cooperação assinado entre a Prefeitura e a Polícia Rodoviária Federal prevê a realização de treinamentos e trocas de experiências para a Guarda Municipal. O antigo prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em Irajá, foi cedido para a parceria. Ele vai funcionar como base operacional para deslocamentos dos agentes. Depois de terem usado armas de choque durante 2 anos e feito os treinamentos necessários, já está no momento de todos reconhecerem que a nossa guarda está preparada. E mais, poderá fazer diversos treinamentos, inclusive usando os tanques de tiro que existe aqui na Polícia Rodoviária Federal. A parceria vai fornecer armas de fogo para a Guarda Municipal. Tramita aqui na Câmara um projeto que prevê que os agentes possam andar armados. Em um primeiro momento, a Guarda Municipal recebeu 150 pistolas. O Estado do Rio de Janeiro necessita da guarda capacitada e armada.
gente sempre disse desde o início, a gente não vai sair por aí dando arma na mão de ninguém, pelo contrário, a gente quer capacitar todos, preparar todos e fazer com que a população, o cidadão tenha o direito de ter mais segurança. O isolamento social explicitou toda a desigualdade do país e quando se trata de inclusão de estudantes não é diferente. Enquanto algumas famílias conseguem dar continuidade ao aprendizado dos alunos em casa, ainda que muitas vezes de forma precária, milhões de outras estão desamparadas, sem acesso à internet ou a conteúdos adaptados, como vídeos com audiodescrição ou intérpretes de Libras, por exemplo. O projeto Multidom ensina a linguagem brasileira de sinais a crianças ausentes de deficiência por meio da metodologia da inclusão reversa. A Rosiane de Mello é idealizadora do projeto Multidom, que é voltado para crianças ausentes de deficiência se tornarem agentes de inclusão social. É disso que se trata a inclusão reversa, Rosiane? Olá, Mariana. Sim, a inclusão reversa é uma metodologia que a gente utiliza para conscientizar as crianças sem deficiência sobre a importância de respeitar as diferenças e ser esse agente transformador dentro da sua escola e também na sociedade. Que maravilha! O projeto já existe desde 2018 e conta um pouquinho dessa trajetória para gente. Sim, nós começamos em 2018 com uma ideia de contribuir com a inclusão da criança com deficiência. Participamos de um programa de empreendedorismo que acontece no Rio de Janeiro e lá a gente recebeu ferramentas para tornar a nossa ideia em um agente transformador de inclusão. Então, dentro desse programa, a gente conseguiu reunir todas as informações que a gente precisava, as ideias que a gente precisava para concretizar a ideia em um projeto, em um negócio que pudesse alcançar essas famílias. Então, a Multidom nasceu com esse intuito, com esse propósito de ajudar, de auxiliar a consolidação da inclusão. A gente entende que dentro da escola a gente tem um ambiente ainda não muito inclusivo. A gente tem casos de crianças que são inseridas na escola, crianças com deficiência, mas que não são incluídas. Elas, em algum momento, elas são separadas da sua atividade, em algum momento elas não participam das atividades da turma por causa da sua limitação. Então, o nosso projeto, ela vem justamente para conscientizar as crianças que não têm a deficiência de como ela pode ajudar o seu amigo, de como ela pode facilitar um entendimento sobre as diferenças entre eles mesmos. Então, a gente entende que, alcançando essas crianças, a gente consegue transformar o lado que, de certa forma, promove essa exclusão. Então, a gente altera esse olhar e a gente aproxima essas crianças. A gente consegue fazer essa ponte das diferenças, né? Todos somos diferentes, então a gente traz esse paralelo para essas crianças e a gente consegue, de fato, consolidar a inclusão. As crianças percebem essa necessidade, percebem que ela também é diferente, que ela também tem alguns momentos que não quer compartilhar um brinquedo ou que não quer compartilhar o seu lanche. Então, a gente traz uma linguagem, oferece uma linguagem onde ela percebe essas questões. Nós somos todos diferentes e precisamos nos ajudar para que a gente possa continuar evoluindo, continuar oferecendo equidade para ambas as crianças, seja com deficiência ou sem deficiência. O Congresso Nacional adia eleições municipais para novembro. As eleições que ocorrem tradicionalmente no mês de outubro foram transferidas para novembro. A mudança só foi permitida após a emenda à Constituição ser aprovada pelo Congresso. O motivo? A pandemia do novo coronavírus. Nesse ano serão realizadas eleições para escolher prefeitos e vereadores. Com a aprovação, o primeiro turno vai ser realizado no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29. As mudanças eleitorais não param por aí. As convenções partidárias serão realizadas entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Ou seja, esse é o período para cada partido decidir quem será o candidato. Os registros das candidaturas serão feitos entre os dias 31 de agosto e 21 de setembro. No dia seguinte, ou seja, 27 de setembro, tem início a propaganda eleitoral. A prestação de conta deve ser entregue até o dia 15 de dezembro. O diploma dos eleitos será no dia 18 de dezembro. Vamos prover toda a segurança possível nas circunstâncias para os mesários e para o eleitorado
inclusive com o fornecimento de máscaras, de álcool gel, de luvas onde necessário, com demarcação no chão, talvez extensão do horário. Todas as providências razoáveis e possíveis nós estaremos tomando, nada por achismo, nós estamos ouvindo a comunidade médica e os especialistas para cada passo. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, o Teatro Municipal lançou uma campanha para levar música clássica para dentro da sua casa. Sobre esse assunto eu converso com o idealizador da campanha, o maestro Aaron Levin. Maestro, muito obrigada pela sua participação, já quero agradecer e perguntar como surgiu a ideia de fazer essa campanha. É claro, todos nós somos muito frustrados, né, com essa situação, mundialmente, né, uma situação única na história. E para a música, na primeira vez, quando a música parou, na verdade, no mundo, não? Tivemos outras pandêmicas, outras guerras, coisas assim, mas nunca existiu uma situação dessa, né? Coros proibidos, tudo proibido. Então, para os artistas, mesmo para muitos setores, mas para os artistas é muito frustrado, as pessoas que dependem de contato com outras pessoas para fazer música. Eu estava pensando em qual maneira nós podemos oferecer ao público e também para a nossa própria mente e alma, oferecer uma coisa, né, para o público, para nós. Então, eu pensei primeiro no Bach, né? Porque Bach é o fonte nossa música, nosso repertório, né? O patriarca, né? Então, começamos já, os músicos estão em casa, gravando várias coisas, eu já gravei, e falei essa semana com músicos que estão preparando várias obras. E então eu acho também uma série que a gente pode continuar, depois voltaremos para a normalidade, né? Bach em casa deve ser Bach em casa por enquanto, talvez, coisa assim. Maestro, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. A gente nosso tempinho está encerrando, mas eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Você está aqui esclarecendo, trazendo essa novidade maravilhosa que é a arte, a cultura para a gente. E muito obrigada. Obrigado a você.